Olá a todos, é uma grande satisfação participar do congresso realizado pela Embrapa e demais colaboradores, e vou fazer essa apresentação sobre nanobiomateriais para a regeneração cardíaca. Novamente agradecer aos colaboradores pelo convite e a todos que estão assistindo nesse momento. Gostaria de começar falando sobre o impacto global das doenças cardiovasculares, causa líder de morbidade e mortalidade, com um número muito alto de fatalidades hoje em dia, e com uma projeção negativa, a partir desse estudo aqui feito pelo grupo do professor Fuster, no qual estima-se que em 2030 esse número alcançará a cifra de 24 milhões de fatalidades. Com relação a uma das manifestações das doenças cardiovasculares, né, temos o infarto do miocárdio. E há uma limitação nas opções de tratamentos atuais, que é a falta da regeneração do tecido cardíaco. Ou seja, nós temos aqui nesse slide as terapias que são utilizadas hoje em dia, o uso de fármacos, de técnicas de reperfusão, de cirurgias vasculares e, nos casos mais complexos, transplante do órgão. Por outro lado, algumas terapias emergentes surgiram nas últimas décadas, como a terapia celular, a utilização de biomateriais, mais recentemente o papel de microRNAs, de RNAs de interferência, em sua capacidade de induzir mecanismos de regeneração cardíaca. Também temos a possibilidade de utilizar fatores de crescimento, pois muitos fatores de crescimento também induzem mecanismos de regeneração cardíaca. Então, a partir dessas terapias emergentes, eu gostaria de focar um pouco no uso de células-tronco e também de fatores de crescimento, como falarei mais adiante, mas há também um grande desafio sobre essas terapias emergentes, que é a dificuldade de levar esses biofármacos para o tecido cardíaco. Então, alcançar de maneira eficiente biodisponibilidade cardíaca com efeitos prolongados, já que se tratam de doenças crônicas, é de fato um grande desafio. Então, no caso da terapia com células-tronco, o delivery dessas células ao tecido cardíaco também é muito desafiador. Logicamente que a terapia celular como um todo envolve outros desafios, como o isolamento, as questões relacionadas ao isolamento e a densidade, os processos de diferenciação celular, mas o delivery, a forma como as células são transplantadas no tecido hospedeiro, é de fato um grande desafio. Qual a via de administração utilizar e que tipos de plataformas de liberação podem ser utilizadas no sentido de melhorar a viabilidade das células após o transplante, bem como seus processos de diferenciação, de proliferação de diferenciação. Outros desafios envolvem a integração eletromecânica dessas células após o transplante e a estabilidade e a segurança, uma vez que são transplantadas, administradas no tecido cardíaco. Então, seja utilizando um transplante exógeno ou estimulando células tronco cardíacas residentes, esse desafio exige uma plataforma física, principalmente se esse transplante é feito a partir de uma população celular exógena, né? Então, é necessário considerar a necessidade de uma plataforma física, porque, do contrário, as células simplesmente elas podem não ter
bioadesão no tecido hospedeiro, e considerando o tecido cardíaco como um tecido muito dinâmico, essas células rapidamente elas podem ser retiradas do tecido. Um microambiente bioquímico favorável para induzir os mecanismos de viabilidade e também de diferenciação dessas células. Então, muita investigação nos últimos anos mostraram que esses desafios eles podem ser mitigados através da utilização de biomateriais, ou seja, de matrizes de suporte, né? Essas matrizes de suporte, matrizes tridimensionais de suporte, serviriam como plataforma física para a célula-tronco, e o microambiente bioquímico através da liberação de citocinas ou fatores de crescimento e outras moléculas, a partir da liberação local e controlada desses fatores. Então, esse é um vídeo curto que mostra como um scaffold tridimensional poderia ser construído, o microarranjo, né, essa malha tridimensional que vocês estão verificando aqui, em branco, servindo como uma matriz de suporte para uma população de células-tronco, nesse vídeo aqui, exemplificado por essa área, a população celular, essa área em laranja. Então, percebam que essa malha tridimensional, ela serve de substrato físico, né, para que as células consigam ter uma boa retenção no tecido hospedeiro. Então, muitos biomateriais têm sido investigados para o desenvolvimento de matrizes para a célula-tronco. Sejam materiais de origem sintética ou natural, aqui nós temos alguns exemplos, o colágeno, a fibrina, o matrigel, peptídeos, alguns polímeros, no caso poliésteres, caprolactona, PLGA e outros tipos de polímeros. Então, esses materiais têm sido investigados quanto à sua capacidade para construir suportes scaffold para populações de células-tronco e, posteriormente, testados em alguns modelos animais de doenças cardiovasculares. Esse aqui é um exemplo de um estudo que avançou para a fase clínica, que foi o Magnum Trial, no qual um PET, uma matriz de colágeno, serviu como um suporte para o delivery de células-tronco derivadas de medula óssea, que é exatamente essa imagem em destaque que vocês observam aqui na superfície do coração humano, no qual essa cinta, né, esse PET de colágeno serve para aderir células-tronco na superfície do coração. Então, aqui uma outra estratégia, usando um material bastante conhecido, né, um biomaterial, que é o alginato, uma estratégia desenvolvida pela Clínica Mayo para servir como uma matriz de suporte para o delivery de células-tronco, aqui em um modelo animal, nesse caso um modelo porcino de infarto cardíaco, mostrando a bioadesividade e a retenção desse material exatamente em camadas mais profundas do músculo, em um modelo porcino de infarto cardíaco. Mais recentemente, nós propusemos uma abordagem baseada no desenvolvimento de um material à base de fibroína do bicho da seda. A fibroína é uma proteína já bastante conhecida na área de biomateriais, e aqui o nosso trabalho se baseia no desenvolvimento de um hidrogel, de um scaffold na forma de hidrogel, para servir como matriz de suporte para célula-tronco. Então, trata-se de um material biocompatível, com propriedades mecânicas muito interessantes, um material que pode ter suas propriedades de degradação moduladas, uma facilidade relativa de processamento, desde da extração da fibroína a partir dos casulos do bicho da seda,
até os processos de reticulação para gelificação da solução de fibroína e a obtenção desse hidrogel, que foi a dissertação do Pedro Brito na Fiocruz. Então, esse trabalho envolveu inicialmente a parte de síntese de caracterização físico-química, que a gente tem uma caracterização por espectroscopia infravermelho. Depois fizemos um ensaio de morfologia para investigar a arquitetura desse material. E aqui na esquerda nós temos os ensaios de viabilidade celular em linhagens celulares e também nas células-tronco. Então aqui nós percebemos que no intervalo bem amplo de concentração, esse material não reduz a viabilidade de fibroblastos de linhagem e de cardiomiócitos, bem como a viabilidade de células-tronco mesenquimais e de células-tronco pluripotentes, no caso aqui as ICPCs. Essa figura, no próximo slide, a gente tem uma ampliação, e nesse caso, uma das primeiras células que foram testadas nesse material foram macrófagos. Então essa imagem mostra exatamente um macrófago adentrando a superfície, né, desse scaffold de fibroína. Aqui a gente percebe que o material tem uma porosidade adequada, e uma maleabilidade adequada que permite a migração celular. Aqui a gente percebe as projeções do macrófago no interior desse material. Então, uma análise bem interessante da morfologia, mas também da interação com uma célula. Então, depois, nós avançamos nesse projeto para investigar a capacidade desse hidrogel de fibroína para servir como uma matriz para células-tronco, né? Nesse caso, progenitores cardiovasculares induzidos. Então, logicamente, essas células foram caracterizadas antes dos ensaios envolvendo o biomaterial. Aqui a gente tem a avaliação por citometria de fluxo, com alguns marcadores de progenitores cardiovasculares, as morfologias epiteloide, típicas desse tipo de celular, também a expressão de marcadores de linhagem cardíaca, aqui no caso o GATA4 e o NKX2.5, e o processo de diferenciação dessas células em fenótipos, né? Células com fenótipos bem típicos, né? de cardiomiócitos ou de progenitores cardíacos. Então, depois nós avançamos para a avaliação desse material com as células. Então, aqui é um ensaio, um perfil de crescimento e um ensaio de adesão celular envolvendo célula-tronco mesenquimal e as ICPCs, na presença de um substrato revestido com hidrogel. E aqui a gente percebe, entre 24 e 72 horas, morfologias típicas dessas células. Também investigamos como o citoesqueleto dessa célula, a integridade do citoesqueleto dessas células, quando elas estão em um substrato revestido com hidrogel. Aqui é uma análise por microscopia confocal, utilizando faloidina, que é um marcador de organização de citoesqueleto, e sem alterações significativas nessas células em 24 e 72 horas, quando as células são colocadas em contato com a matriz de fibroína. Um outro ensaio interessante que foi realizado foi um ensaio de proliferação celular para avaliar a capacidade desse biomaterial em induzir proliferação celular. Então, por microscopia eletrônica, por microscopia confocal, já havíamos investigado o perfil de adesão celular nesse material, e aqui é um ensaio típico, um ensaio de Alamar Blue, após
24 e 72 horas de contato dessas células com a matriz de fibroína. Interessante que tanto células-tronco mesenquimais quanto os progenitores cardiovasculares, eles apresentaram um perfil de proliferação celular entre 24 e 72 horas de forma bem significativa. Por último, fizemos uma prova de conceito em vivo, utilizando um modelo de infarto do miocárdio em camundongos, nesse caso, um modelo farmacológico induzido por administração de isoproterenol nos camundongos. Então, esse delineamento envolveu a realização de um eletrocardiograma antes da administração das células, para verificar, para validar o modelo de infarto, e depois esse material, ou seja, a suspensão celular, juntamente com o biomaterial, foi administrada nesses animais através de administração transtorácica, guiada por ecocardiografia, como vocês podem ver aqui, a agulha, a agulha aqui da seringa carregada com o material adentrando o tórax do camundongo e alcançando aqui o ventrículo esquerdo. Então, um dado bem interessante, as células previamente foram utilizadas células ICPCs marcadas com proteína verde fluorescente, e um dado bem interessante é que aqui nós observamos a deposição dessas células GFP positivas no tecido cardíaco 3 dias após a administração transtorácica do biomaterial com as células. Também investigamos o perfil de uma reação inflamatória e não houve uma inflamação consistente de forma significativa em comparação com os controles, né? O que é um dado também bem importante. Bom, então, voltamos às terapias emergentes. Tudo que eu falei até agora se refere a aspectos da terapia celular utilizando o biomaterial, ou seja, essas matrizes, esses scaffolds, a base de biomateriais para o delivery de células-tronco, mas também temos a utilização de fatores de crescimento como terapias emergentes para doenças cardiovasculares. E por que utilizar fatores de crescimento? Porque alguns fatores estão relacionados com o reparo cardíaco. Alguns fatores podem induzir mecanismos de regeneração cardíaca. Aqui nós citamos alguns, como é o caso do fator de crescimento de fibroblastos ácido, o FGF1, temos a neuroregulina 1, temos um fator bastante conhecido, que é o VEGF, o fator de crescimento do endotélio vascular, o principal mitógeno de células endoteliais. Então, esses fatores eles estão associados com mecanismos de reparo, seja angiogênese, seja mobilização de células-tronco da medula óssea, estímulo de reentrada de ciclo celular e divisão de cardiomiócitos já maduros, um processo muito complexo e interessante, mas bem interessante do ponto de vista da regeneração, como um processo de regeneração cardíaca. E temos também a cardiomiogênese, né, que é a quimiotaxia, é a diferenciação e a proliferação de células ou de progenitores residentes no próprio tecido cardíaco. E alguns fatores de crescimento podem induzir cardiomiogênese. Então, a partir da identificação de vários fatores de crescimento indutores de mecanismos de reparo, muita investigação tem sido executada nas últimas 2 décadas no sentido de explorar os fatores de crescimento para como terapia de doenças cardíacas. Aqui nós temos os 3 principais ensaios clínicos, os 3 principais estudos realizados
em pacientes com doença cardíaca. Eles utilizaram o VEGF, o segundo utilizou o FGF2 e outro utilizou a eritropoetina. Esses três foram os maiores, porém, os resultados foram desapontadores do ponto de vista da eficácia. Eles foram importantes, ensaios muito importantes para validar a segurança do tratamento, mas os pacientes não apresentaram melhora significativa da doença cardíaca com o tratamento com esses fatores de crescimento. Questões relacionadas com a farmacocinética e com a biodisponibilidade dessas proteínas no tecido cardíaco podem estar associadas com a ausência de resultados favoráveis, né? Essas proteínas apresentam uma semivida biológica bastante curta, algumas são estáveis em plasma e ainda há o risco de efeitos adversos em órgãos que não estão relacionados com a doença cardiovascular. Então, desses ensaios clínicos que foram executados a partir da administração desses fatores de crescimento por infusão intravenosa contínua, e isso faz com que esses fatores não alcancem biodisponibilidade favorável para os mecanismos de regeneração cardíaca. Então, é um aspecto que estimula a pesquisa em sistemas carreadores para a entrega desses fatores de crescimento no tecido cardíaco. Então, essa é uma área de pesquisa bem estimulante, que foi bem desenvolvida nos últimos anos, o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada para a administração de fatores de crescimento. Então, a partir disso, alguns sistemas foram propostos. Aqui nós vemos as nanofibras, os hidrogéis, os lipossomas e nano e micropartículas. Eu vou falar um pouco desses dois últimos sistemas aqui. Então, o primeiro sistema, que são partículas poliméricas fabricadas a partir do PLGA, um poliéster muito conhecido na área de nanotecnologia, muito utilizado para o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos e biomoléculas. Então, esse foi um trabalho no qual nós incorporamos o VEGF, o fator de crescimento do endotélio vascular, em micropartículas de PLGA, e esses sistemas foram administrados, né, em um modelo de isquemia-reperfusão, que é um modelo de infarto do miocárdio em ratos, né? É um modelo bastante complexo, mas é um modelo que reproduz de forma muito fidedigna a doença em humanos, né? Então, aqui no vídeo, a gente observa a administração dessa suspensão de micropartículas na superfície do miocárdio. Isso é feita uma cirurgia, realizada uma cirurgia de peito aberto aqui no rato, sob anestesia, e essa suspensão de micropartículas contendo VEGF é administrada. Então, quais foram os efeitos biológicos desse tratamento? Então, antes mesmo de investigar os efeitos, nós marcamos essas partículas com rodamina, porque queríamos saber até quanto tempo essas partículas permaneceriam no tecido cardíaco após a administração. Então, aqui nós percebemos as partículas, visualizamos, né, as partículas por microscopia eletrônica, por microscopia de fluorescência, 30 dias após a administração, aqui 60 dias após a administração das partículas e 90 dias. Então, ainda existem, né, micropartículas, a presença de micropartículas no tecido cardíaco 90 dias depois do transplante. Então, nesse período, quais foram os efeitos biológicos desse tratamento? Então, não houve uma melhora significativa dos animais do ponto de vista funcional, os animais não recuperaram a função cardíaca de maneira significativa, porém, alguns mecanismos de reparo
já haviam sido induzidos localmente. Então, aqui nós percebemos, por exemplo, um aumento no número de capilares e de arteriolas, ou seja, um processo de neovascularização através de uma técnica de imunofluorescência e a quantificação dos vasos nos cortes histológicos dos animais. Nessa figura aqui mais abaixo, secções transversais dos corações dos ratos, mostrando uma manutenção da parede, né, do ventrículo esquerdo, da espessura do ventrículo esquerdo. Isso também está associado tanto com a perda de cardiomiócito quanto com o nível de fibrose tecidual. Essas figuras à esquerda são ensaios in vitro de bioatividade das formulações, mostrando que elas induzem a proliferação de células endoteliais em cultivo. Ainda sobre os efeitos biológicos, a partir dessa investigação com micropartículas de PLGA, em um modelo agudo, né, de infarto agudo, numa investigação de 30 dias, apesar de realizarmos os ensaios de biodegradação em 90 dias, nós avançamos incorporando outros fatores de crescimento nessas micropartículas. Então, nesse caso aqui, foram incorporados o FGF1 e a neuroregulina 1, outros dois fatores de crescimento, relatados como indutores de mecanismos de reparo. Aqui, a informação da caracterização físico-química dessas micropartículas, sistemas bem monodispersos, aqui a microscopia eletrônica, o ensaio de liberação in vitro e o ensaio de bioatividade, mostrando que os fatores de crescimento liberados dessas micropartículas mantêm sua atividade biológica em células endoteliais in vitro. Então, nós utilizamos o mesmo modelo, modelo cirúrgico, mas administrando micropartículas contendo outros fatores e investigadas num follow-up de 90 dias, né, reproduzindo a doença em um modelo crônico de infarto cardíaco. Então, aqui a gente percebe uma redução significativa nos 3 tratamentos, ou seja, partículas contendo somente um dos fatores ou a combinação de ambos, capazes de reduzir o tamanho da lesão, tamanho de infarto, capazes de reduzir o nível de fibrose tecidual, bem como de aumentar a neovascularização tecidual. Isso tem uma implicação na capacidade de perfusão e de recuperação funcional do tecido. E foi realmente isso que aconteceu nesses animais que foram tratados com FGF1 e com neuroregulina 1. Eles apresentaram melhora funcional, melhora da função cardíaca, analisada por ecocardiografia. Um outro efeito biológico investigado aqui foi a capacidade desse tratamento em induzir células-tronco, ou seja, em mobilizar células-tronco, seja da medula óssea ou seja células-tronco cardíacas residentes no próprio miocárdio. Então aqui nós realizamos uma dupla imunofluorescência aqui para 2 marcadores, um marcador de célula-tronco e um marcador de origem hematopoética. Então, percebe-se que em um dos grupos, os animais tratados com as partículas carregadas com neuroregulina, houve sim um aumento significativo de células CD45 negativas, e não houve, em contraste com CD45 positivas. Então, isso mostra que essas células têm uma origem hematopoética. Então, isso foi uma investigação muito interessante. Nós avançamos nessa linha de pesquisa, investigando outros fatores de crescimento. Mais recentemente, a adrenomedulina 2 surgiu como um fator de crescimento importante, um importante mitógeno de células endoteliais, também com
limitações do ponto de vista de biodisponibilidade cardíaca, por se tratar de uma proteína com instabilidade em plasma e meia-vida biológica bastante curta. Então, esse foi o projeto de mestrado da Helenita Quadros, também na Fiocruz. A Helenita desenvolveu nanopartículas de PLGA contendo adrenomedulina 2, utilizando o método de emulsão múltipla por evaporação de solvente. Aqui uma microscopia eletrônica de varredura mostrando essas nanopartículas. A adrenomedulina identificada aqui no gel de SDS e também através de espectrometria de massas. Também foi realizado um ensaio de liberação para investigar o perfil de liberação dessas partículas, dessa proteína, a partir das partículas de PLGA. Também realizamos um ensaio de estabilidade TurbiScan, no qual as partículas apresentaram uma estabilidade superior, incluindo até uma melhoria da estabilidade físico-química, da estabilidade cinética em relação às partículas vazias, indicando uma relação físico-química favorável entre a proteína e o polímero, provavelmente. Esse trabalho foi publicado no International Journal of Pharmaceutics, e toda a discussão desses resultados está descrita aí. Por último, nós provamos a bioatividade da adrenomedulina nessas partículas, em ensaios in vitro com cardiomiócitos H9C2, também com uma linhagem de células endoteliais. Então, aqui mostrando que essa proteína, uma vez incorporada nas nanopartículas, elas mantêm a sua bioatividade, sua capacidade de induzir proliferação celular. Então, por último, eu vou falar de uma última abordagem, utilizando lipossomas como sistemas nanoestruturados carreadores de fatores de crescimento, essa possibilidade. Um olhar para a literatura mostra, uma revisão de literatura, traz o primeiro paper, que foi um artigo publicado na Science no final da década de 70, indicando estudos de acumulação de lipossomas em áreas infartadas em um modelo canino, né, de infarto do miocárdio. Depois, não houve uma investigação intensa nessa área, outros artigos aí aparecendo aí no início dos anos 2000, no grupo do professor Tortilin, e muitos outros artigos posteriormente foram publicados, explorando o papel dos lipossomas como um sistema de liberação para fatores de crescimento, com aplicação cardíaca, né, como a gente pode ver nesses artigos aqui. Então, esse foi um projeto no qual desenvolvemos lipossomas como sistemas para liberação de fatores de crescimento no miocárdio. Isso foi a tese da Laís, uma colaboração entre a UFPE e a Fiocruz. Então, aqui nós temos a morfologia dessas vesículas por microscopia eletrônica de transmissão, um ensaio de citocompatibilidade desses lipossomas em fibroblastos e em cardiomiócitos, sem induzir quaisquer reduções significativas na viabilidade dessas células, e depois um ensaio de biocompatibilidade desses lipossomas no tecido cardíaco. Esse foi um trabalho inédito, porque essa pergunta, a resposta a essa pergunta não havia na literatura. Então nós utilizamos um modelo farmacológico, nesse caso, o mesmo modelo que havíamos utilizado anteriormente. Não é um modelo cirúrgico, é um modelo que foi utilizado no estudo com hidrogel de fibroína. Então, os animais, os camundongos, recebem administrações de isoproterenol e, em seguida, eles podem ser investigados quanto à biocompatibilidade ou mesmo tratamento do infarto experimental. Então, nesse caso, nós utilizamos
uma administração transtorácica guiada por ultrassom, como vocês podem ver aqui. Isso aqui é a plataforma, aqui o transdutor, o animal é colocado aqui, há uma plataforma no qual a seringa é fixada, e ela é móvel, então nós conseguimos controlar a administração, e essa administração ela é visualizada em tempo real, como nós podemos ver aqui nesse vídeo do próprio aparelho. Então o coração aqui está deitado, né, o animal nessa posição que a gente percebe essa cavidade aqui, que é essa cavidade maior, que é o próprio ventrículo esquerdo, e aqui a agulha da seringa adentrando o tórax e alcançando o miocárdio. Então, previamente foi feita uma validação com o corante, exatamente para identificar o ponto exato da administração desse material. Posteriormente, nós investigamos lipossomas de vários tamanhos, lipossomas de 165, 468, 1550 e aproximadamente 2.000 nanômetros, administrados por via transtorácica no modelo murino de infarto. Então, os lipossomas maiores induziram inflamação de forma significativa no músculo cardíaco, enquanto lipossomas abaixo de 500 nanômetros não induziram inflamação significativa. Em um outro braço desse projeto, esses lipossomas foram marcados com rodamina para investigar a retenção dos lipossomas no tecido cardíaco. E aqui nós verificamos que lipossomas de 470 nanômetros foram aqueles que apresentaram uma maior retenção no tecido cardíaco, ou seja, lipossomas muito grandes e lipossomas muito pequenos não apresentaram uma retenção significativa no tecido cardíaco 72 horas após a administração transtorácica. Por último, nós também avaliamos cortes histológicos de outros órgãos, exatamente para avaliar a distribuição desses lipossomas em outros órgãos, e não detectamos sinal fluorescente desses lipossomas, tanto na análise histopatológica, de microestrutura de tecido, tampouco encontramos sinais macroscópicos, né, de alguma alteração nesses órgãos. Por último, a partir desses estudos de biocompatibilidade e de retenção, nós incorporamos o FGF2, um fator de crescimento que também induz mecanismos de reparo cardíaco, com uma eficiência de encapsulamento em torno de 60%, a microscopia eletrônica da vesícula, aqui a banda de FGF2 extraída do lipossoma, em um gel de SDS, e aqui as suspensões de lipossomas, ou a fração de FGF2 liberada dos lipossomas, induzindo a proliferação de UVECs, né, de células endoteliais em cultivo celular. Bom, eu já termino minha apresentação, aqui já são minhas conclusões, eu já vou aí chegando quase em 40 minutos de fala. Então, com relação ao desenvolvimento dos scaffolds de fibroína, como na forma de hidrogel para o delivery de células-tronco, comprovamos a biocompatibilidade in vitro com linhagens, né, e com células-tronco, e esse sistema é um sistema adequado para adesão celular. Nós estamos agora aperfeiçoando esse sistema, utilizando uma abordagem de biofabricação mais avançada, que é a bioimpressão 3D, que permite um controle maior das propriedades mecânicas, do microarranjo, das características de porosidade, né, da arquitetura desse material. E a ideia é testar esse material em modelos tanto de infarto cardíaco quanto de doença de Chagas em animais, e também fazer uma avaliação sinérgica desse sistema com
nanopartículas carregadas com fator de crescimento. Aqui foram as bioimpressoras que nós adquirimos recentemente para fazer, para avançar nesse projeto. Com relação às micro e nanopartículas de PLGA, já se mostraram sistemas eficientes para o delivery de fatores de crescimento em modelos animais de infarto, com a vantagem de ser um material já completamente bem biocompatível e ser um insumo aprovado por agências regulatórias. E agora nós estamos aí tentando administrar essas micro e nanopartículas utilizando métodos não invasivos ou semi-invasivos, né? Como a própria administração transtorácica, tentando substituir modelos cirúrgicos, né, em que precisaria fazer cirurgias de peito aberto. Com relação aos lipossomas, são sistemas convenientes para administração guiada por ultrassom, diretamente no tecido cardíaco. Precisamos investigar mais a retenção de longo prazo desses sistemas, porque fizemos um ensaio somente de 3 dias, e também fazer uma prova de conceito em um animal infartado. Aqui, por último, apresentar um pouco as linhas de pesquisa que nós temos aqui no grupo, além de projetos focados em nanotecnologia biomédica para doenças cardiovasculares. Temos aí um portfólio de nanofármacos e nanomateriais e desenvolvimento de nanoformulações para doenças parasitárias, virais e também transmitidas por vetores, e se envolvem projetos focados em leishmaniose, em Zika vírus, também vacinas, formulações para antígenos vacinais, e também abordagens larvicidas e repelentes para o controle de Aedes aegypti. Também queria apresentar um projeto editorial recente. Esse livro saiu esse ano, publicado pela UCB. Esse livro está disponível no site da UCB, e trata-se aí de uma fonte interessante de conhecimento na área de biotecnologia para doenças tropicais negligenciadas, e espero que vocês tenham acesso a essa obra, porque é uma obra recente, uma compilação de 25 capítulos, contribuições de grupos de pesquisa de 14 países, nessa área de nanobiotecnologia. Então, por último, agradecer. É uma área multidisciplinar, impossível fazer pesquisas de forma isolada, precisamos buscar os parceiros, as redes, os colaboradores. Então, eu agradeço muito as pessoas que têm me ajudado, que têm colaborado, que têm contribuído para esses projetos, as pessoas, os meus antigos colaboradores, orientadores, nos quais também mantenho colaborações até hoje, grupos de diferentes instituições, países, agradecer aos estudantes, né, alguns eu falei nessa apresentação, e não poderia deixar de agradecer as agências de fomento que colocam dinheiro, né, nessas pesquisas, e aqui vai o meu reconhecimento a essas ações. Também, rapidamente, só apresentar o capítulo brasileiro do Control Release Society, a sociedade internacional bem consolidada na área de liberação controlada de moléculas bioativas para várias áreas, não somente para a farmácia, mas também para outras áreas. E aqui nós, recentemente, né, tem pouco tempo que o capítulo brasileiro foi estabelecido, e vocês podem ter acesso, aqui está o brasilcrs.com, e tem um canal no Instagram, gratuita, a inscrição gratuita para estudantes que têm interesse nessa área. Então, muito obrigado pela atenção, novamente agradecer a organização do Congresso, um abraço a todos, e espero que eu possa colaborar de alguma forma
para a discussão do que eu falei, e estou aberto às perguntas. Muito obrigado.